Hello student, are you okay? I hope so. Ricardo da English U, e esta videoaula é para mostrar para vocês a importância de aprender e praticar os greetings, que para nós aqui no português seriam os cumprimentos. Em qualquer idioma isso é muito importante, e como o foco das nossas aulas é na comunicação do idioma, é bem importante que você conheça, aprenda e principalmente comece a praticar cada palavra que nós vamos utilizar, cada frase, não de forma decorada, mas sim que você entenda em qual momento aplicar cada uma delas. Quero também deixar os meus parabéns pela sua iniciativa de começar a estudar e aprender inglês. E esse idioma que é o idioma mais falado no mundo, ok? Vamos lá, pessoal, então. Algumas palavrinhas mágicas, que eu dou esse nome de palavras mágicas porque elas são usadas no início de uma comunicação, normalmente, principalmente quando você quer ser educado com as pessoas. Aí vai a primeira delas. Good morning. Repeat please with me. Repitam comigo. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Excuse me. I'm sorry. Please. Thank you. You're welcome. Ok, essas palavras normalmente você vai utilizar no começo de uma conversa, ou seja, no seu greetings. Começou uma conversa na parte da manhã, você sabe que good morning significa bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening seria um boa noite, mas na chegada, quando você chega em algum lugar, é recebido em algum lugar. E o oposto seria o good night, quando você sai, de um local ou quando você se despede. E o excuse me, nossa próxima palavra, quando você pede licença para fazer algo, por exemplo, para passar, licença para até entrar em uma conversa, é muito utilizado. Então, excuse me. Próximo, I'm sorry. Muito utilizado, vocês já ouvem muito como sentido de pedir desculpa. I'm sorry, no sentido de você pedir desculpa por algo. I'm sorry for that. Me desculpa por isso, e assim por diante. Please, por favor. Por exemplo, eu disse para vocês agora há pouco, repeat please. Seria repita por favor. Então já comecei a utilizar algumas palavrinhas mágicas que eu passei para vocês agora na naturalidade aqui no nosso vídeo. Thank you, que seria um muito obrigado, que vocês também ouvem muito já, e agora vão começar a utilizar. E o you're welcome, que muitas pessoas acham que é um bem-vindo, quando você deseja bem-vindo para alguém, porque tem a palavrinha welcome ligada aí ao you're. Mas na verdade o sentido é de nada ou por nada. Então se alguém agradece você por algo, por exemplo nessa frase, Thank you for watching my video. Thank you for watching my video. Obrigado por assistir o meu vídeo. E você pode responder You're welcome ou You are welcome, de uma maneira aí sem a contração da frase. Ok? Então essas palavrinhas mágicas muito importantes, que nós já vamos ligá-las a algumas frases que eu não quero que vocês decorem, mas sim entendam e comecem a utilizar assim que vocês chegarem na English U, um pouco antes das aulas, quando você encontrar alguém, e também na prática do dia a dia com quem você já conhece, que se comunica em inglês, ou pessoas que estão aprendendo, estão vivendo aí a mesma fase que você. Ok? Vamos lá então. Continuando esses greetings, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, uma primeira vez, normalmente você vai utilizar, como eu disse, uma dessas duas opções, de forma formal. Hi, por exemplo, Hi Pedro, are you okay? Hello Pedro, are you okay? Se você já conhece a pessoa, você normalmente utiliza dessa forma, já diz o nome, hello, hi, e já coloca o nome da pessoa. Você poderia falar assim, se você não conhece alguém e está vendo pela primeira vez, hello, good morning, já acrescentou ali uma palavrinha mágica que eu passei aí há pouco para vocês. Hello, good morning. Ou você pode colocar hello, good afternoon, hello, good evening, ok? Dessa forma. Então, outra palavra, então, seria outra frase, what's your name?
Muito simples para vocês, mas que nós vamos fazer uma ligação com tudo isso. Então, ó, what's your name? Que você já sabe o que significa. Qual é o seu nome? Próxima frase. How are you? How are you? Outra frase. Are you okay? Are you okay? Essas duas frases, how are you okay, têm o mesmo sentido, de como você está bem? Então, é uma pergunta muito utilizada, né, no início de uma conversa. Se é pela primeira vez, você pode colocar em um nice to meet you, nice to meet you, né, que seria prazer em conhecer você, tá? Uma conjunção muito utilizada para você aí continuar uma conversa seria o and you. Então eu posso usar what's your name? A pessoa responde o nome dela e pode perguntar and you? E você? É muito utilizado dessa forma. Então vamos colocar num contexto aí de uma conversa, eu iniciando uma conversa. Hello, good morning. What's your name? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. De uma forma como pergunta e resposta, você poderia utilizar assim também, ó. Hello, good morning. E a outra pessoa te responder, hi, good morning. What's your name? My name is Pedro. And you? My name is Ricardo. Thanks. Nice to meet you, Pedro. Nice to meet you, Ricardo. Nessa resposta final aí, nice to meet you, e a pessoa, você colocou and you, prazer em conhecer, eu posso colocar and you ao invés de nice to meet you too. Então ficaria assim, nice to meet you, Pedro. O Pedro poderia dizer and you e não nice to meet you too. Então você tem formas aí livres para utilizar esses greetings. Então estou passando várias opções para você começar a ver aquilo que encaixa melhor para você, e conforme você vai utilizando, como é muito utilizado, você tem a opção de ir alternando um pelo outro, assim como você quiser, e logo vai ficar natural, você vai usar todas as opções possíveis de forma natural, né, na sua conversa. Ok? Então eu tenho outras opções aqui de resposta. Por exemplo, hello, how are you? Você pode falar, I am fine, I'm okay, I'm good, that's okay, alright. Ou já utilizar ainda, I'm fine too, thanks. Eu estou bem também, obrigado, né, se for uma resposta. Então eu estou ensinando de forma aleatória, desde que você coloque isso num contexto sabendo o significado, né? Então a importância é que você entenda o significado de cada frase. Não precisa decorar, mas repetir bastante isso para que você utilize aí no início de uma conversa. Colocando isso no início da sua conversação, você vai continuar colocando aquilo que você vai ver em sala de aula, né, em uma conversa, já que vai se tornar uma história e que aquela conversa tem um assunto que vai, cada dia ali, você vai praticando e fazendo dela uma história daquilo que você precisava contar. Legal, isso que eu mostrei de uma forma bem formal, né? Vamos ver algumas maneiras agora de você cumprimentar alguém de forma informal, que é muito utilizado também, né? Se você já conhece a pessoa, né, não é uma reunião, algo assim formal, você pode utilizar essas opções. Vamos lá. Então, ao invés de usar hey, hi, hello, você vai usar assim, ó, hey, what's up? Hey, what's up? Que tem um significado, e aí? What's up? Vocês estão vendo aí que não é a mesma palavra WhatsApp, WhatsApp, né? Que tem o significado aí de um aplicativo. É o up que está junto com o what. Então seria, hey, what's up? Hey, what's up? Que significa, e aí? Ou seja, o que você conta, né? O que você conta para mim? O que tem de novo? Uma outra opção seria, what's news? What's news? Seria quais as novidades que você tem a contar aí, ou seja, como está andando a vida, mais ou menos nesse sentido. Uma outra opção para você começar uma comunicação informal é how is it going?
Ou de forma contracta, how's it going? How's it going? Que tem um significado de como tá indo. Eu posso utilizar então, olha uma frase. Hey Pedro, how's it going? E aí Pedro, como tá indo? Ou seja, né, como tá indo a vida, como andam as coisas. Essas três opções. Vamos lá aí na tela para você as três então. Hey, what's up? Hey, what's news? Hey, how's it going? Você pode utilizar de formas tudo junto, né? Você pode também colocar algo formal e informal junto ao mesmo tempo, né? Assim você é livre para utilizar. E as respostas para essas formas informais também tem umas opções assim mais utilizadas, porém você pode usar também uma resposta formal. Então uma pessoa chega para você assim e fala: Hey Ricardo, what's up? Aí você pode responder: I'm good, and you? I'm good. Uma forma formal respondida e uma pergunta informal, sem problema nenhum. Por exemplo, ali no how's it going? Né? Como tá indo? Você poderia usar essa resposta, muito legal. Ó. I'm going well. I'm going well. Tá aí para vocês. I'm going well. I'm going good. Também é muito utilizado. Eu vou indo bem. E aí, se você quiser também acrescentar o and you, né? E você dá uma continuidade nessa conversação e que você joga para o outro aí a responsabilidade de dar uma continuidade na conversa. Legal? Agora, em separado aqui para vocês, uma opção muito utilizada no lugar desse and you, que você passa a bola para outra pessoa. É essa expressão aqui, ó. Repeat, please. How about you? How about you? How about you tem o mesmo significado de and you. Então, de forma formal ou informal, você pode utilizar. Então, Hey Pedro, what's up? I'm going well. How about you? Eu tô indo bem. E você? Né? E o que você conta de você? E sobre você? Teria esse sentido e significado. Ok? E uma outra coisa muito utilizada que vocês ouvem e tem que ficar bem claro para vocês, se você encontrar uma pessoa de um outro país, né, e você ainda não sabe de onde ela é, ou você está iniciando uma conversação com ela, tem essa frase aqui muito utilizada, ó. Repeat please. Where are you from? Where are you from? Ou seja, de onde você vem ou de onde você é. E você tem uma resposta aí muito simples. I'm from Brazil, por exemplo. I'm from Ireland. Eu sou do Brasil ou eu sou da Irlanda, um exemplo, mas pode ser vários outros. I'm from Canada. Eu sou do Canadá. Então, muito utilizado esses termos que eu te passei. Agora, por exemplo, você pode ver outras opções, mas essa já te ajuda muito a iniciar uma comunicação. E aí agora você vai encaixando cada significado no início ali da sua conversa, aquilo que for, né, preciso no momento. O seu cérebro, conforme você vai utilizando, você vai se acostumando a colocar em prática, ok? Então, legal. É muito interessante isso que eu passei para vocês no início de uma conversa, quando você começa. E ao terminar tem algumas partes que nós chamamos de despedidas, né? Você pode utilizar para finalizar, né, uma conversa. Começou com o greets ali, hello, good morning, how are you, how's going, né? Depois você tratou de um assunto ali com a pessoa que vocês vão, né, aprenderem a cada aula a iniciar, a continuar esse greetings para um assunto. Você vai se despedir, vai precisar ter uma despedida, como a gente faz a cada fim de aula, né, e como eu vou fazer no final dessa videoaula. Eu vou precisar me despedir de vocês. E você pode usar uma dessas opções aqui, né, como várias outras que existem. Vamos lá então, ó. Uma delas muito utilizadas é essa aqui, ó. Repeat please. See you later. See you later. Que tem o significado de até mais tarde. Até mais tarde. Temos o later aí com o sentido de mais tarde, ok? Outra opção, see you soon. See you soon. Que temos o significado de até breve. Então você percebeu que o see you tem um significado de até.
Ao pé da letra você poderia traduzir vejo você, mas tem um sentido ali no português de até, né? E o som breve. Então see you later, até breve, até mais tarde. See you soon, até breve. Muito utilizado. Você pode também usar de forma abreviada isso, né? Ou só utilizar see you, que significa até. See you, e não colocar aí o soon ou later. Você pode utilizar também essa forma abreviada, see ya. See ya. Os americanos utilizam bastante, né? Britânicos também, mas os americanos utilizam muito. See ya, que o I aí está na abreviação do you, né? See ya, see ya. Ou seja, até também você pode utilizar dessa forma. Uma coisa muito utilizada, eu ouço muito na Irlanda, e também quando converso com pessoas estrangeiras, é isso aqui, ó. Tá despedindo da pessoa, até mais, você usa take care. Take care. Take care tem um sentido de se cuide, né? Não no sentido de tomar cuidado, mas assim, de se cuide, fique bem, né? O take care tá aí para vocês, ó, no slide, take care. OK? Muito utilizada essa opção. E aí, logo que você disse isso, você pode também utilizar have a nice day, have a nice week, que seria tenha um bom dia, tenha uma boa semana, have a nice weekend, tenha um bom final de semana, have a nice holiday, tenha um bom final, tenha um bom feriado. Ou seja, você troca ali sempre o final dessa frase, day por week, por weekend, por holiday, e assim por diante. Você pode alternar aí tranquilamente e já criando segurança ao utilizar essas despedidas. Você pode usar também uma outra opção, tá aí para vocês, ó, enjoy your day, enjoy your day, que significa curta o seu dia, aproveite o seu dia, né? Você está desejando aí, né, que a pessoa tenha um bom dia também, ou que curta o seu dia. É uma opção, né, para se utilizar. E depois disso, o famoso bye ou goodbye, que você pode utilizar. Finalizou a conversa, né? Bye, goodbye. E você pode dizer aí também um good night, boa noite, se for na despedida. Se for também, você pode desejar um bom dia, good morning, como foi no início da conversa. Um good afternoon, um boa tarde, né, como foi no início da sua conversação. Tá bom, pessoal? Isso então são os greetings, os cumprimentos. Muito importante para vocês não só aprenderem, mas colocarem em prática a partir de agora que vocês já começaram a estudar inglês, que seja para vocês aí um início de começar a se comunicar em inglês. Não precisa esperar passar 3, 4, 5 aulas para que você use o inglês na fala. E esses cumprimentos, né, esses greetings, vêm para auxiliar vocês aí para iniciar uma conversação. Vou tentar fazer então aqui um finalzinho com vocês, um começo, um meio e um fim aí, um início de uma conversa, uma historiazinha curta e logo depois uma despedida, um final. Então eu vou utilizar lá. Vamos lá. Hello guy, good afternoon. How are you? Are you okay? Do you want to play soccer with me? Ok, pessoal? Então eu utilizei aqui como se eu estivesse chamando alguém para jogar futebol comigo. Então eu comecei a conversa, logo perguntei se a pessoa quer jogar futebol comigo. E agora eu poderia finalizar a minha conversa assim, ó. Ok, I wait you there. Goodbye. E agora eu disse, ok, eu espero você lá. E disse tchau. Então, juntando tudo isso, só de uma parte de uma pessoa que fez a pergunta e chamou alguém para fazer algo. Hello, guy. E aí, cara? How are you? Como você está? Are you okay? Posso utilizar essas duas opções. Do you want to play soccer with me?
Você quer jogar futebol comigo? Ok, I wait you there. Eu espero você lá. Goodbye. Poderia então utilizar dessa forma. Vamos ver as respostas então possíveis para essas minhas perguntas. Hi, I'm okay, and you? Yes, I really want to play soccer with you. I'm going to there. Bye bye. Então eu disse: olá, eu quero muito jogar futebol com você. Eu irei lá. Até mais. Então seria uma junção aí, uma parte que você pergunta, outra parte que a pessoa responde, outra parte que a pessoa pergunta e você responde. É uma junção. Os greetings é para isso, não é para você fazer uma decoreba, para você usar exatamente sempre naquele local da comunicação. Você tem que ficar livre para utilizar no momento que for preciso aquela frase, todas essas frases que nós utilizamos e palavras também soltas. Ok, pessoal? Essa foi essa videoaula para que vocês comecem aí a se comunicar em inglês através dos greetings. Você pode assistir aí quantas vezes quiser, né? Voltar, parar, dar o stop aí para rever as pronúncias, os significados e guardar com você aí essa aula para que você fique craque aí ao iniciar uma comunicação e depois disso, né, levar a sua comunicação adiante sem problemas nenhum, né, sem dificuldade nenhuma com qualquer pessoa, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente e passem a utilizar isso já a cada dia que você vier para as aulas na English U e também com os professores, com seus amigos, entre os alunos. Quanto mais você colocar em prática, melhor vai ser o seu resultado e mais rápido você vai fazer com que todas essas frases se tornem naturais, né, na sua conversação, sem precisar ficar preocupado em responder ou perguntar algo para alguém, ok? Thank you so much for watching this class, and I'll see you later. See you next video. Bye bye.